Abre lá comigo a sua Bíblia. Livro de João, capítulo 21, rapidamente. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ei! Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede, cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Até ali é a história de Jesus que foi ao encontro, depois que havia ressuscitado. Foi a terceira vez que ele aparece diante dos discípulos. E eles estavam aonde? Estavam no mar. E Jesus falou: ei, como é? Apanhando peixe aí? Ele disse: não apanhamos. Lança então, no que? Do lado direito. Aí eles lançaram. E quando tiraram, estava cheia a rede. Ele falou: vem comer. Aí eles foram. Já havia peixe também lá na areia. Estavam comendo. E ninguém ousava perguntar: mas quem é ele? Porque sabiam que era Jesus. Veja esse ambiente assim de tanta compaixão, né? Tanta comunhão. E é nesse ambiente que, enquanto estão lá a comer os peixes, estão a comer o pão, Jesus olha para Pedro e fala assim. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses? Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, filho de João, amas-me? Olha a resposta de Pedro. Pedro ficou triste por Jesus ter lhe perguntado 3 vezes.
Pedro, tu me amas? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Eu quero falar sobre o poder de restaurar as pessoas. 3 níveis da restauração. Uma das coisas que mais me impacta é a habilidade que Jesus tem de trazer de volta as pessoas. Jesus demonstra uma capacidade fenomenal de restaurar as pessoas. Por que muitos só se têm em Jesus perguntar 3 vezes: Pedro, tu me ama? Não, também é para restaurar 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes. Não, eu penso que o contexto não é muito por ali. Existem níveis de restauração. Jesus não é um cara dogmático. Ele não é ritualista. Ele é relacional. Diga, pessoas não são máquinas, são pessoas. Então vamos trabalhar os 3 níveis da restauração. Primeiro nível, o arrependimento. Diga assim, arrependimento. O terceiro nível, intimidade. Diga, intimidade. E o terceiro nível, renúncia. Diga, renúncia. Primeira pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses? Tem a ver com arrependimento. Primeiro nível, Jesus estava trazendo Pedro a um nível de se arrepender completamente. Segundo nível: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus estava trazendo Pedro para um nível de intimidade, relacionamento com Ele. O terceiro nível: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. É o nível da renúncia. Abra mão da tua vida, dos teus desejos, e faça o que eu quero. Por que Jesus chama Pedro e numa conversa cara a cara ele fala assim: você me ama mesmo, Pedro? Ele fala: sim, Senhor, te amo. Ok. Então eu quero que você se arrependa. Se arrependa por quê? Porque Pedro negou Jesus, certo? Certo ou não? Pedro negou não Jesus? Abra lá rapidamente Marcos capítulo 14, verso 27 a 31. Diz assim: por que Pedro teve que experimentar um processo de arrependimento? Para nós sermos totalmente restaurados em Deus, precisamos experimentar o primeiro nível, que é o nível de arrependimento. Diga, nível de arrependimento. Por que Pedro teve que experimentar um nível de arrependimento? Verso 27 diz assim: disse Jesus: todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Depois que eu tiver ressurgido, porém, irei adiante de vós para a Galileia. Declarou quem? Declarou Pedro: ainda que todos te abandonem. Eu precisava ter esse discípulo assim aqui. Ainda que todos te abandonem, Jesus, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar. Já ouvi tantos discípulos assim? Não, já ouvi muitos assim, mas eu queria ter outro tipo. Aquele que fala e cumpre. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: você é o mais fraco, Pedro. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, tipo, próximo mês, não, você é hoje mesmo. Você é hoje mesmo. Hoje, esta noite, hoje, tá bom, pode ser que é assim, mais lá para frente. Essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Tá vendo? Quando às vezes eu sou duro com alguns discípulos, ficam chateados, saem da igreja. Olha, Jesus, você é um traidor.
vais me trair. Eita! Ele foi frontal. Olha, Jesus está a falar, você vai me trair. Olha o Pedro. Eu duvido, Jesus. Duvido. Porém, insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo. Esse Pedro é mentiroso, meu Deus. Cada político esse aí. Ainda que me seja necessário morrer, de modo nenhum te negarei. Homem forte, corajoso, que assume. Tanto que a Bíblia diz, os outros também falaram a mesma coisa. O que vocês entendem nisso? Yes. Guarda isso aqui. Ainda que for pela morte, eu morrerei, mas jamais vou te abandonar, eu estou aqui. Os outros ouviram isso, dizendo assim, esse é um cara seguro, dá para lhe confiar. Jesus, nós também não vamos te abandonar, estamos juntos. Porque Pedro injetou neles uma coragem. Por que Pedro tem que se arrepender? Jesus não leva Pedro à profundidade de se arrepender ou de mostrar o amor por Jesus porque ele negou 3 vezes. Não, é por causa disso aqui. Ainda que a morte venha, eu estou pronto, eu estou aqui, eu sou um líder. Ele arrastou os outros. Pedro teve que se arrepender, em primeiro lugar, por causa do orgulho. Diga orgulho. Existe o bom orgulho. Eu preciso me orgulhar por estar guiando vocês. É uma grande oportunidade. É um grande privilégio. Eu me orgulho nisso. Mas tenho orgulho de eu achar que eu sou mais do que vocês. Deus não está mandando você se arrepender do orgulho de ser chamado. É um privilégio ser chamado por Deus. Jesus está levando o Pedro a se arrepender porque ele queria impressionar as pessoas. Eu não vou te negar. Ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Eu sou o cara. Existem pessoas na igreja que só não estão a prosperar porque gostam de impressionar. Desde os mais pobres até os mais ricos. Só fazem quando o pastor está presente. São bons crentes na igreja, mas em casa, palavras sujas na boca saem da pessoa. É pecadora, é pecador, é sujo, é suja. Impressiona na igreja. Enquanto você não se arrepender desse comportamento, você não pode pastorear. Pedro, em primeiro lugar, teve que se arrepender por causa do orgulho de impressionar as pessoas. Do orgulho de querer mostrar. Eu já falei aqui várias vezes, existem momentos que até algumas pessoas confundem. No Brasil, várias vezes aconteceu isso. O culto está acontecendo e muitos pensavam que lá não tinha pastor. E eu estava ali mesmo. Pessoas que passam desapercebido chamam mais atenção. Pessoas que aparecem muito. Pode ter certeza. Precisa de cura. Quem está me entendendo, diga amém comigo. Eu quero só hoje colocar algumas bases muito fundamentais. O primeiro nível da restauração é o arrependimento. Arrepender-se dos teus comportamentos, da tua capacidade de querer impressionar as pessoas. Deus não trabalha com pessoas que impressionam. É um orgulho, é um privilégio ser chamado por Deus. Tanto que quem que Jesus coloca como líder da igreja? Ele se candidata como líder. E realmente ele era chamado por Deus. Você pode ser que tenha um grande chamado por Deus. Não duvido disso. O problema é como você quer mostrar isso. Deus quer te usar. Você é um grande homem. Você é uma grande mulher. Mas como você está se preparando para isso? Lá vão ver que eu prego mais. Lá vão ver que eu canto mais. Lá vão ver
que quando eu não vou no culto, fica tipo nha, 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 nha. Ah, Está muito convencido, está muito convencida. Pedro estava muito convencido. Olha como Jesus respondeu. Pedro, não nego que o Pai te chamou, mas ainda hoje vais passar por uma vergonha. Vais me negar. Não é nem Tomé, não é nem Tiago, não é nem Judas. Vai ser você. Eu? Olha, o Cristo já lhe falou, vai me negar. Diz que ele lutou com Jesus. Duvido. Vamos ver quem está mais certo, Jesus. Olha onde leva a prepotência. Olha onde leva a arrogância. Olha onde leva o orgulho. Deus está pensando que é só ele que faz? Aí, também faço. Está pensando que Deus é só... Eu também, quando também impuser as mãos, ele está dizendo que você é fraco. Você precisa dele. Segundo nível, qual é o primeiro nível? No arrependimento, orgulho. Precisamos nos arrepender do nosso orgulho, da prepotência. Seja humilde na casa do Senhor. Seja um servo apenas. Seja um servo apenas. Contribua com os teus dons, com os teus talentos. Do jeito que você é. Na tua área. No orgulho mesmo. Inclusive, nessa noite, porque se é na noite em que Jesus foi preso, quer dizer que foi numa quinta-feira. Foi a última vez que Pedro viu Jesus. O orgulho vai te afastar, vai te distanciar de Deus. Toda pessoa orgulhosa que acha que tem, que é alguma coisa, na verdade, a Bíblia diz lá em Tiago, Deus, Ele mesmo resiste aos quem? Aos orgulhosos. Ele mesmo resiste. Toda pessoa orgulhosa está muito distante de Deus. Sabe por quê? Porque ele nega Jesus. Estão ali. Vão pro deserto. Vão para o monte orar. E ali Jesus é pego. Ok. E aí, nessa noite começa todo o processo. Pegam Jesus, levam na prisão. E a Bíblia diz que em todo momento, Pedro só estava acompanhado de quê? De longe. Ele via. E aí começa o processo, nós já conhecemos, chega alguém e fala assim, você... Estou a lembrar. Andaste também com ele. Eu? Pedro tinha coragem, já? Não, vamos falar a verdade, é muita coragem. Eu? Não, é outra pessoa. Aí, tá bom. Chega, estavam na fogueira. Você pode continuar lendo assim, estavam na fogueira. E aí sentado, passou alguém que estava a servir e falou, eu te conheço. Veja, olha, eu te conheço. Você é parecido com aquele aí que estão lhe prender. Você é maluca, já? Você é maluca. Terceira pessoa fala, ei! A tua forma de ser denuncia que você estava com ele. Quem anda muito próximo com Jesus, se parece com Jesus. A tua forma de ser, você é igual a ele. Não é bom falar que você é igual a Jesus? Assim como ele é, eu também sou. Ele falou assim, está amarrado. Está amarrado. Eu! Ele fala que, no original fala que ele amaldiçoou essa pessoa. Eu! Estás maluco? E quando ele faz isso, quem já assistiu no filme Jesus, você vê que o galo canta, e no filme fala, você vê que Jesus olha para quem? A Pedro. Não sei se aconteceu assim mesmo, mas vi no filme. E ele olha, ele se constrange. Só que ele não mais viu Jesus.
que eu quero te contar é que Jesus passou a noite na cadeia, ficou o tempo todo lá. Dia seguinte lhe pegaram. Eu creio que os discípulos estavam todos lá, acompanhando todo o processo. Jesus estava sendo agora espancado. Pedro não estava lá. Pedro não viu as maiores dores de Jesus. Não é porque ele fugiu. Ele estava muito envergonhado. Falou demais. E ele some. Os orgulhosos. Esse é o grande perigo dos orgulhosos. Se não tiverem a capacidade de se humilhar, nunca mais vão se aproximar de Deus. É preciso você ter uma capacidade de se humilhar. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu falhei. E eu estou a voltar de novo. Pedro, ele vai. Ele vai. Passa a sexta-feira. Jesus é espancado. Ele não vê Jesus a ser esquartejado. Estava lá a mãe de Jesus. Estava lá os discípulos, os próximos. Mas Pedro não estava lá. Jesus ressuscita no domingo. E a Bíblia diz que ao ressuscitar, as mulheres foram lá e não viram Jesus. Ok. Muito interessante. Elas encontram um anjo. E o que o anjo fala para ele? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Vão comunicar aos discípulos e a Pedro. Inclusive nesse dia, Pedro não estava lá. Não estava com os discípulos. Se o anjo não falasse, vão chamar os discípulos e a Pedro, Pedro não viria. Porque ele se sentia excluído da equipe. Eu neguei Jesus. Assim você me traíste. Por mais que eu te amo, por mais que eu te quero, vai pensar que eu não te perdoei, que eu não quero mais nada com você. Você vai se distanciando. Veja como Deus cura as pessoas. Vai chamar os discípulos, não nomeou, só nomeou. E o Pedro. Eu ainda conto com ele. Jesus ainda conta com você. E Pedro vão lhe procurar. Como é? Então te chama também. Eu? Sim, então te chama, vamos lá. Ele vai correr também no túmulo. Chegou já, diz que eu acho que o João, como corria mais, chegou primeiro. Pedro já era meio sem ver, então chegou lá. Não está mesmo. E voltaram. Quando eu conto isso, eu gosto de dizer que no dia que se encontraram, eu acho que Pedro começou a dizer, eu mesmo já traí Jesus mesmo, então eu não sou o escolhido. Esses aqui que são os bons, esses aqui não traíram Jesus, eu já traí mesmo. Quem pecou, não é assim que se sente. Eu era já o forte da igreja, agora pequei, não vou mais. Isso é para vocês. Eu imagino Jesus na roda com os discípulos, nesse dia mesmo. E Pedro está lá assim, lá fora. Tanto que ele vai pescar, abandona as coisas, desanimou. E Jesus chama, Pedro, você me ama? Ele olha assim e fala, te amo, Jesus. Pedro, você me ama? Te amo, Jesus. Na verdade, um dos pastores brasileiros fala assim, quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? No original, Jesus pergunta, Pedro, você me ágape? Porque a palavra amor é ágape, certo? Então Jesus perguntou, Pedro, você me ágape? No original, a palavra amor tem 3 versões, ou tem 3 significados. Quando se fala amor, por exemplo, porque Deus amou. No original, esse amor é ágape. É um amor incondicional. Ok. Segundo
esse cara, no original, Jesus perguntava, Pedro, você me ágapo? Sabe como que ele respondia? Porque aqui só está, ele dizia assim, Senhor, eu te amo. Mas não é isso que ele estava a responder. Jesus perguntava, Pedro, você me ágapo? Ele respondia, eu te fileu, Jesus. Quais são os três tipos de amor? Ágape, filéu e eros. Por isso que vem a palavra erotização. Amor de quê? Sentimental, amor de casal. Não é de solteiro não, é casal. O amor sexual, tudo mais. O amor filéu é o amor da irmandade, o amor... Assim, não, eu gosto de você. Não, você é uma boa pessoa. Mas não tem profundidade. Está me entendendo? Então ele disse, não, Jesus, eu gosto de você. Pedro, você me ama? Eu gosto de você. E na última parte, que vamos falar sobre, no último domingo, renúncia, ele responde, Jesus, eu te ágapo. Tu sabes todas as coisas. Conheces as minhas falhas, minhas fraquezas, meus orgulhos. Sabe que eu sou fraco. Sabe que eu posso falhar de novo amanhã. Você que sabe tudo. Se você está me escolhendo, você que sabe. Eu vou anunciar tudo. E eu te amo. Eu entrego a minha vida para você. Mas o primeiro nível é um arrependimento de comportamento, de caráter. Sabe por quê? Para nós encerrarmos. O segundo nível de arrependimento é o arrependimento por causa da negligência. Veja como está lá em João 21. Como eu já falei, João 21, 3. Vamos começar no 2. Diz assim. Estavam juntos Simão Pedro, o Pedrão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são João e Tiago, e os outros discípulos. Provavelmente estavam todos ali. Verso 3. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles, também vamos com você. Esses caras não viviam sem Pedro. Esses caras se inspiravam em Pedro. Pedro era uma segurança muito grande para eles. Não é à toa que Jesus dá a liderança para ele. Esse cara era fenomenal. E é interessante. Eu estava orando por essa mensagem e Deus me deu um entendimento. Disse, inclusive, quando Jesus ressuscita, ele disse o quê? Fiquem em Jerusalém, porque quando eu ressuscitar, é lá onde vou vos encontrar, certo? A Bíblia diz que quando Jesus morre, eu não sei se foi de noite ou de dia, mas ainda não havia noticiário, ainda ninguém havia visto Jesus como ele apareceu. Mas é impressionante, Lucas 24, anota ele em casa, a partir do verso 13, a Bíblia diz que Jesus aparece para quem? Para os discípulos no caminho de Emaús. Antes mesmo de aparecer para os demais, ele aparece nos discípulos. Provavelmente, isso foi bem quando Jesus morreu. Domingo, que diz que ele fala, e hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Então, Jesus morre no domingo de manhã, bem cedo. Esses dois discípulos decidiram abandonar o Evangelho. Sabe o que Deus me falou? Inclusive, eles abandonaram porque Pedro não estava lá. Por causa de você, muitas pessoas estão se perdendo. Esses discípulos desanimaram porque Pedro não estava lá mais. Eles estavam indo embora. Jesus aparece no meio deles e fala, vocês estão indo onde? Não, estamos aí em Emaús. Mas por quê? O que aconteceu? És tu peregrino aqui e não sabe o
o que aconteceu? Não sabem a respeito de Jesus, o Messias, o Cristo, que haveria de vir. Estava aqui entre nós, andou conosco, homem de poder e palavras. Só que os nossos líderes lhe pegaram, lhe prenderam, lhe bateram, lhe mataram e ele morreu. E nós achávamos que era ele que ia redimir Israel. Ele seria o líder. Mas hoje já é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Na verdade, eles estavam sem liderança. Estavam sem líderes. Por que o pastor está fazendo toda essa volta? Só para dizer uma coisa. Por que Pedro teve que se arrepender? Por que Jesus chamou Pedro ao nível do arrependimento? Porque por causa dele, por causa da desistência dele, muitos também estavam a desistir. Você não está aqui por acaso. Você precisa se restaurar. Porque através de você, muitas pessoas também vão se restaurar. Fiquem em pé em nome de Jesus. Escute uma coisa. A perca de Pedro, a desistência de Pedro, seria a perca da salvação de outros discípulos.